Olá, estudantes! Eu sou Jusilene, professora de língua portuguesa, e em nossa aula de hoje veremos orações subordinadas substantivas. Mas antes de entrarmos nas orações subordinadas substantivas, veremos o que faz uma oração ser subordinada. O que é uma oração subordinada? Quando há dependência, isto é, quando uma das orações funciona como um dos termos da outra, temos o período composto por subordinação. Aquela oração que funciona como término da outra é chamada de oração subordinada e a outra de oração principal. Veja esse exemplo. Eles disseram que o menino era fogo. Nós temos a oração principal, eles disseram, e nós temos a oração subordinada, que é o menino era fogo. É possível observar que a forma verbal disseram não tem sentido sozinha. Quem diz, diz alguma coisa. A oração que completa o seu sentido, evidenciando o que eles disseram, é a segunda. É por isso que, neste período, a primeira oração é chamada de oração principal e a segunda de oração subordinada. Observe. A oração "eu necessito de sua ajuda", o termo de sua ajuda é o objeto indireto da oração. Agora, se eu transformar esse objeto indireto numa outra oração, essa oração estará funcionando como objeto indireto da primeira oração. Observe, eu necessito que você me ajude, está funcionando como objeto indireto. Agora, com dois verbos, nós temos duas orações. Eu necessito que você me ajude. O verbo é me ajude. Então, aí no caso, é um verbo pronominal. A segunda oração, que você me ajude, funciona como objeto indireto da primeira. Eu necessito. Então, no caso, eu necessito, oração principal, que você me ajude, oração subordinada. Na oração, Roberto foi trabalhar pela manhã. A expressão pela manhã é um adjunto adverbial temporal. Se eu trocar esse adjunto adverbial por uma oração, então essa nova oração estará subordinada à primeira oração. Veja, Roberto foi trabalhar quando o dia nasceu. A oração "quando o dia nasceu" está funcionando como adjunto adverbial temporal da oração. Roberto foi trabalhar. Então, a segunda oração, quando o dia nasceu, está subordinada à oração principal. Roberto foi trabalhar. Agora aprenderemos sobre as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem as funções específicas de um substantivo na relação de dependência com uma outra. Em geral, as orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções integrantes, que, se, ou por pronomes ou advérbios interrogativos, quem, quanto, como. Observe essas frases. Nós sugerimos que vocês leiam as tiras do Ziraldo. Nós sugerimos a leitura das tiras do Ziraldo. Nós sugerimos isso. Sempre que uma oração subordinada desempenhar a mesma função de um substantivo, no exemplo a leitura, ou um pronome substantivo, isso, ela será chamada de oração subordinada substantiva. Para identificá-la, uma dica é substituir a subordinada pelo pronome isso, como foi observado neste exemplo dado.
Orações subordinadas substantivas. Classificação, função e exemplo. Subordinada substantiva subjetiva. Função, exerce a função de sujeito. E o exemplo, é possível que ela viaje outra vez. Subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto. Exemplo, ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Subordinada substantiva objetiva indireta. Exerce a função de objeto indireto. Exemplo, necessito de que você viaje novamente. Subordinada substantiva completiva nominal. Exerce a função de complemento nominal. Tenho medo de que ela não viaje novamente. Subordinada substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito. Exemplo, meu medo é que ela não viaje outra vez. Subordinada substantiva apositiva. Exerce a função de aposto. Esse era o meu receio, que ela não viajasse outra vez. Oração subordinada substantiva subjetiva. Bem, exerce a função de sujeito da oração principal. Pode ser estabelecida de 4 formas. Verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, mais oração subordinada subjetiva. Exemplos, é fundamental que tenhamos calma. Está evidente que as estatísticas estavam erradas. Alguns tipos de verbo mais oração subordinada subjetiva. Exemplo, convém que tenhamos calma. Sucede que ninguém colou durante a prova. Verbos que podem se encaixar nessa condição: convir, parecer, constar, acontecer, ocorrer, importar, suceder, interessar, admirar, cumprir, etc. Verbo transitivo direto na voz passiva analítica mais oração subordinada subjetiva. Exemplos, foi estabelecido que os alunos farão a prova no sábado. Ficou provado que os alunos não colaram durante a prova. Verbo transitivo direto na voz passiva sintética mais oração subordinada subjetiva. Exemplos, conta-se que os alunos colaram durante a prova. Estabeleceu-se que os alunos farão a prova no sábado. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto da oração principal. Exemplos, não sei se os alunos colaram durante a prova. Observe essa tirinha. Quero que façam a dieta sem gorduras. Como vou saber o que tem gordura e o que não tem? Se o gosto for bom, cuspa fora. Bem, na tirinha acima há uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta no trecho. Quero que faça uma dieta sem gordura. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Exerce a função de objeto indireto da oração principal. Exemplos, não se esqueça de que todos os exercícios cairão na prova. Não gosto de que mexam no meu cabelo. Observe essa tirinha. Filhos, que oferecer a mamãe no seu dia? É bom ir pensando, a mercearia Manolo sugere o seu grande sortido de sabões, panos para o chão, etc. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Na tirinha há
uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta no trecho. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Exerce a função de complemento nominal da oração principal. Exemplos. Temos esperança de que a paz mundial será alcançada. Temos necessidade de que o governo cumpra com suas promessas. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Exerce a função de aposto da oração principal. Normalmente, vem introduzida por 2 pontos. Todos nós queremos a mesma coisa, que a paz mundial seja alcançada. O professor descobriu tudo que os alunos colaram durante a prova. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Segue a seguinte estrutura: sujeito mais verbo de ligação, mais oração subordinada, substantiva, predicativa. Exemplos: o fato é que a paz mundial é um objetivo de todos os povos. Nosso maior desejo era que o sol permanecesse durante todo o final de semana. Bem, aqui nesta primeira frase, o sujeito é a paz mundial, o verbo de ligação é, e a oração subordinada, substantiva, predicativa, um objetivo de todos os povos. Na segunda frase, nós temos o sujeito, que é o sol, o verbo de ligação, permanecesse, e a oração subordinada, substantiva, predicativa, durante todo o final de semana. Bem, pessoal, agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão atividades sobre o tema estudado na aula de hoje. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMedGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube SMedGV. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!